Vamos para o filho pródigo. Essa parábola é muito profunda e muito linda. Eu já fiz essa leitura com vocês, mas vou explicar aqui. Tem uma questão também hierárquica, isso é muito interessante. E algo inegável, tá? Sobre o perdão. Tem uma correlação com o povo hebreu. Eu sempre, como eu já falei na live passada, que eu tratei sobre pré-existência, eu falo que o povo hebreu que veio ao início do mundo, tá? Desde Adão e tal, indo para Moisés, Abraão e tal, essas pessoas que foram nascendo até chegar a Cristo, são pessoas que elas vieram com a missão de cuidar da palavra, das instruções que é traduzido para nós como lei, tá? Ou seja, dos escritos, das escrituras. Esses foram os que primeiro cuidaram das coisas de Deus, e eles são de uma hierarquia específica, maior que nós. Só que lembre-se que aquele que é menor hoje, ele se tornará maior depois. Tá? Mas Deus fez com que estes viessem primeiro, em uma época de muitos acontecimentos. Deus se manifestou de maneiras incríveis, inclusive os colocou em um tipo de ambiente, principalmente aquele ambiente do deserto, etc., que foi um ambiente difícil. Querendo ou não, era um mundo difícil, por isso que havia um tipo de exigência e tal, mas por quê? Porque Deus conhecia o coração deles, dos quais, no mundo da pré-existência, no mundo celestial, eles foram muito duros. Então, quando eles vieram aqui, Deus teve um tipo de tratamento com eles. Nós somos de um outro tipo de geração, tá? Onde Deus tem um outro tipo de tratamento conosco. Mas é interessante que a gente vai conseguir ver esse tipo de paralelo na questão do filho mais velho e do filho mais novo. Isso é muito interessante. Vamos fazer a leitura. Jesus continuou, ou seja, está em Lucas 15, do 11 ao 32, tá? Jesus continuou, um homem, esse é Deus, tá? Esse homem, tinha 2 filhos, ou seja, 2 tipos de hierarquias celestiais, tá? Maiores e menores, tá? Ligados, então, a esse povo hebreu antigo e nós, que somos gentios, e lembre-se, o termo gentio significa filhos israelitas afastados, tá? O gentio não é como ficou um termo pejorativo, né? Lembra que eu comentei que quando Deus fala aqui de Abraão, ou seja, do povo que os hebreus vieram, chamado ia fazer muitos goi, ou seja, muitos gentios. Na verdade, o termo gentio sempre foi israelita, só que um israelita que está o quê? Afastado do centro. Então nunca deixe que pastores de meia pataca, ou que judeus sionistas, aquele que se acha mais que o outro, que porque ele está guardando uma lei, alguma coisa legalista, que ele fala, eu sou Israel, você não. Não, toda a humanidade é Israel, desde Adão até o último que tiver que nascer neste mundo. Somos Israel, sim. A humanidade é Israel, o codinome da humanidade, ela é Israel celestial. Ocorre que o mundo, que a gente chama de os hebreus que vieram, são hierarquias que elas vieram antes, tiveram sua missão, mas nós somos a continuidade. Ocorre que nós estamos o quê? Mais afastados, longínquos de algo que era o centro, né? Esses profetas que Deus deu uma missão até mais pesada para eles, de certa maneira, só que nós temos a nossa missão e temos que fazer também, dar continuidade a tudo isso, porque Jesus ele morreu por toda a humanidade, tá? Então, dando continuidade, Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos, o mais novo disse ao pai, pai, quero minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, né, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha. Aqui já é a questão da queda, dele já não sendo fiel, tá? E foi para uma região distante. Isso aqui é a vinda para o mundo. Tá? E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Olha que interessante. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. Este mundo, a gente está carente de todas as coisas, nessa fome espiritual, fome de todos os sentidos, tá? Inclusive as pessoas passam fome literalmente aqui, né? E ele começou a passar necessidade. Né? Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, eu entendo que são os anjos caídos, o sistema deste mundo, tá? Que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos, né? Que é algo muito humilhante para o próprio povo judeu, que sabe que o porco como um animal imundo, etc. e tal, que simboliza esse sistema do mundo, eu inclusive entendo que até significa os filhos do maligno entre nós, tá? Ele desejava encher o estômago com vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, né? Mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse, quantos servos, isso aqui alude aos filhos que estão com Deus, tá? Porque os anjos, né, os filhos que servem a Deus, como Jesus também é chamado de servo do Pai, né? Ou seja, quantos servos de meu Pai têm comida de sobra? Ou seja, tem prosperidade, tem vida, né? Tem a verdadeira essência, a verdadeira vida. Mas ninguém lhe dava nada, né?
E aí ele diz, eu me porei a caminho, isso aqui é o arrependimento da pessoa, tá? E voltarei para o meu pai. Voltarei para o meu pai. E lhe direi, prestem bem atenção nessa parte, é muito profunda. Pai, pequei contra o céu, por quê? Sou de lá. E contra ti, porque ele retorna para o pai. Tá? E aí diz, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Lembra a live que eu fiz, pessoal, falando sobre a questão de filhos? Somos filhos adotados, etc? Não. Nós não somos filhos adotados igual o sistema vem e tenta explicar para nós, como se fosse um filho bastardo ou ilegítimo. Somos filhos legítimos, mas que perdemos essa questão de herdeiro pelo afastamento que nós tivemos. Por isso que estamos aqui, participantes de carne e sangue, como Hebreus diz, e hoje estamos afastados, e por isso que, quando nos arrependemos, nós nem seríamos dignos de ser chamados, de sermos chamados filhos de Deus. Mas Ele é nosso Pai legítimo, e Ele nos perdoa, e por isso que Ele nos aceita. Lembre-se que esse filho aqui é um filho literal dele, legítimo. Só que ele se afastou, ele desperdiçou, ele quis viver da sua maneira, por isso que fez essa viagem, ou seja, aqui nós estamos, tá? E aí ele diz assim, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados, como aqueles que, então, não têm o mesmo valor dele como filho. Né? E aí ele diz, a seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. Isso aqui é muito interessante porque, ainda que é uma parábola, essas analogias, elas apontam para um tipo de literalidade do carinho que o Eterno tem por cada um de nós. Isso é muito lindo e chega a emocionar, tá? Porque Deus, ele nos ama muito e ele nos aguarda, tá? Todos os dias da tua vida, a cada segundo, o teu arrependimento, que você se volte para ele. Porque ele te ama e você está aqui como errante neste mundo, mas ele te ama demais, tá? Mesmo se você não crê na pré-existência, porque você não tem lembrança, eu tenho a live aqui, eu explico por quê, porque precisa ser uma prova genuína, né? Não adianta eu entrar numa classe e ter o gabarito, né? Deus não deixa que nós tenhamos lembranças mesmo, porque ele quer que você faça a sua parte, que você, através do seu dia a dia, das tuas experiências, da tua genuinidade, da tua sinceridade, do dia a dia, você demonstre quem é você em relação ao próximo, em relação a si mesmo, em relação a Deus. Tá? Mas Deus está aguardando com todo carinho, com todo amor a cada um de nós. E aí ele diz, o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, olha que lindo e profundo, tragam a melhor roupa, veste de ressurreição, nova natureza, e vistam nele. Coloquem um anel, pacto, aliança, tá? Em seu dedo e calçados, tá? Em seus pés. Ou seja, novos caminhos ele vai trilhar agora. Tragam um novilho gordo e matem-no, Jesus. O preço foi Cristo. Nós temos essa chance de redenção e de retorno. Cristo, tá? Cristo é aquele que morre antes da fundação do mundo. E por isso que a prova deste mundo ela existe, porque Jesus ele se comprometeu a fazer toda essa questão desde a fundação do mundo. E por isso que o mundo, o plano terra, o plano de redenção, redenção significa comprar de volta algo que estava com você, aquilo saiu da tua posse, mas você comprou de volta, pré-existência irrefutável, inegável. Mas tem os negadores desses, eles vão negar. Reconciliação, ou seja, estava, se afastou, mas você vai reconciliar. Não é conciliar, é reconciliar no grego. Tá? Por que era reconciliação? Por que é redenção? Por que é techuvá? Retornar para o caminho de origem. Né? A palavra conversão no hebraico é techuvá, retornar ao caminho de origem, retornar à origem. Mas quando você esteve lá? Pré-existência irrefutável. Não neguem os textos. Que o Espírito Santo toque no teu coração e você fala, pai, eu quero retornar. Eu quero voltar para casa. Esse vazio que cada ser humano tem, todo ser humano está buscando algo, porque é só Deus que pode preencher esse vazio, porque nós somos dele, nós somos de lá. E aí é dito no verso, vamos fazer a festa e comemorar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. E é interessante que, como a Bíblia dá ênfase sobre essa festa na glória, nos céus, por que os anjos ficam festejando tanto algo assim, gente? Porque somos irmãos, porque somos da mesma família, o mesmo grupo, da mesma casa, da mesma dimensão. Olha que interessante. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, porque estava no campo? Mostrando que existe um filho mais velho que também veio ao mundo.
a hierarquia celestial do que dos hebreus, os primordiais, aí os primeiros, que vieram e tiveram inveja daqueles pequeninos, onde Deus também, o quê? Porque os hebreus, muitas vezes, os judeus e tal, se acham mais porque, nós guardamos as instruções, a lei, etc., e vem com esses tipos de legalismos. E até desprezam aqueles que talvez tenham menos conhecimento ou menos informação, né? Menos informação que eles, etc. e tal, e se julgam mais que outras pessoas. Então, isso é interessante. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo. Olha, questão de Cristo. Tá? Porque o recebeu de volta são e salvo. Né? O filho mais velho, ou seja, estes que também estavam no campo, encheu-se de ira. Olha só a dureza destes. Tá? Por isso Deus cobra muito, vai cobrar muito do pessoal que se diz judeu, que diz seguir as questões do Eterno, o Velho Testamento, aquilo que estão nas instruções, mas não aceita a própria figura de Cristo que foi profetizada e foi colocada para todos nós, para toda a humanidade. E aí diz, e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, ou seja, Deus tem muito amor nele também. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um servo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Né? Ou seja, ele quer dizer que ele é mais fiel que o outro. Né? Mas tu nunca me deste nem um cabrito para o festejar com meus amigos. Né? Mas quando volta para casa esse seu filho e esbanjou os teus bens com prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Ou seja, aqueles que seguem ao Eterno, que seguem as instruções, Deus está ali próximo deles. Eles têm tudo, eles têm o conhecimento. Deus deu algo muito, muito importante para eles, mas ele acha que só porque ele faz aquilo, outro não é digno de receber esse perdão. E as parábolas de Jesus, elas falam muito, demais sobre essa questão do perdão, independentemente daquilo que o quanto você julgue alguém de indigno, porque o mais importante é esse retorno, Deus, ele fala muito sobre essa questão de dar, sobre se perdoar. Por quê? Porque nos céus, muita coisa ocorreu em relação a isso, um não perdão das ações que ocorreram. Por isso que muitos dos hebreus e os judeus, eles são duros de coração, e Deus vai ensinar a eles, já ensinou, continua ensinando e ensinará até o fim dos tempos, todos esses caminhos, e para eles será duro, porque eles vão chorar. A Escritura fala que eles chorarão, aqueles que negam o Messias, vão chorar, tá? Depois vão reconhecer que Jesus é o Messias.